Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 20 ao capítulo 22. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 20, Abraão vai mentir, isso mesmo que você ouviu, a Abimeleque. Isso nos faz lembrar o episódio do Egito, descrito no capítulo 12. Você vai ver que é muito semelhante. Então, já é a segunda vez que a gente pega esse vacilo do nosso pai na fé, Abraão. Isso está registrado na Bíblia para nos mostrar que mesmo esses heróis da fé, esse homem tão extraordinário que foi Abraão, né, que foi considerado amigo de Deus, um homem, sabe, que tem uma fé, que foi nos dado como um pai, né, na fé, um exemplo. Ele também tinha as suas falhas, as suas debilidades, as suas deficiências e os seus pecados, né? Isso nos é testemunho para que nós possamos saber que nada nos impede de sermos amigos de Deus, de termos um relacionamento com Deus, porque Deus sabe que você é falho, né? Que você é pecador, mas Ele te ama e Ele continua esperando que você tenha esse relacionamento com Ele. Olha só, Abraão se mudou para o Neguebe. Ao sul, permaneceu por algum tempo em Quedes e Sur, e depois seguiu para Gerá. Enquanto morava ali, como estrangeiro, Abraão apresentava a Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso, o rei Abimeleque de Gerá mandou buscar Sara para o seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: você vai morrer, pois a mulher que você tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. E assim disse: Senhor, castigarás uma nação inocente. Não foi Abraão quem me disse: ela é sua irmã? E ela própria afirmou: sim, ele é o meu irmão? Agi com total inocência, minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu: sim, eu sei que você é inocente, por isso o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora devolva a mulher do marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas se não a devolver, esteja certo que você e todo o seu povo morrerão. E aí, na manhã seguinte, Abimeleque levantou cedo e sem demora reuniu todos os seus servos, e quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. O que foi que você fez conosco? Perguntou: que crime eu cometi para merecer esse tratamento? Eu não sou culpado deste grande pecado. O que você me fez não se faz com ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? E Abraão respondeu: eu pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com a minha mulher. Além do mais, ela de fato é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. E eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar para um lugar para outro, eu disse a ela: faça-me o favor, por onde formos, diga que eu sou o seu irmão. Então isso já era um costume que agradava a Deus? Não. E Deus deixou isso muito claro. Isso nos traz um alerta. Quantas coisas, quantas práticas que temos que não agrada a Deus. E muitas vezes Deus nos fala, mas nós não queremos mudar de atitude, não é? E aí disse que no versículo, capítulo 20, versículo 13, quando Deus me chamou para deixar a casa do meu pai, eu fiz um acordo com ela. Então, olha só. Sara era conivente com esse absurdo, ao meu ver, né? Em relação
a quem ela era, né? Então Abimeleque pegou ovelha, boi, servo, serva, deu de presente para Abraão. Ou seja, o que Abimeleque pensou? É melhor eu ser amigo desse homem, porque o Deus que ele serve, não é? E eles se tornaram realmente, né? Amigos, e Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher, suas servas, de modo que pudessem ter filhos, né? Capítulo 21, nós vamos ver, enfim, o nascimento de Isaque. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz ao filho de Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou. Lembra da aliança que Deus fez? Pois é. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. E aí Abraão vai expulsar Agar e Ismael. Por quê? Vai começar a haver, uma rivalidade, né? Principalmente provocada por Agar. Nós já vimos isso lá atrás, né? Lá atrás nós vimos que precisou Agar fugir, não é? E Deus visitar ela. Lembra? Que ela disse: eita, este é o Deus que me vê, né? E naquela experiência Deus mandou ela voltar. Agora já começa, né, uma animosidade novamente por conta de quem ia herdar os bens de Abraão. Interessante que Ismael era o primogênito, mas sempre deixou Deus claro que Ismael não herdaria a posição, né, tão almejada daí da primogenitura ou de herança, né, e muito mais que herança física, herança espiritual que havia sobre a vida de Abraão. E aí, por conta disso, dessas animosidades, né, existiam, foi necessária uma intervenção. E aí, né, Agar vai ser liberada, né? Ela estava livre de ser escrava, o filho dela também, eles não seriam herdeiros, né, de Abraão, mas Abraão, ele fica perturbado com isso, porque afinal era o filho dele, né? E Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da tua serva, faça tudo o que Sara lhe pediu, pois Isaque é o filho a quem depende a sua descendência. Ou seja, Abraão, dispense Agar, dispense Ismael, Sara tem razão. O filho que herdará a promessa é Isaque e não Ismael. Então, rapidamente, Abraão teve que lidar com essa triste realidade, né? E aí nós vamos ver que Deus fala para ele: contudo também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é o teu filho. A promessa também sobre a vida de Ismael. E Deus sempre deixou claro isso, não é? Não só para Abraão, mas também para a própria Agar, que o filho dela herdaria sim promessas extraordinárias, mesmo não sendo filho da promessa. E aí nós vamos ver que ainda no capítulo 21, lembra aquele amigo que se tornou lá Abimeleque? Pois é, a aliança entre Abraão e Abimeleque. Abimeleque percebeu que sobre a vida de Abraão havia promessas, que ele era um homem próspero, que Deus estava com ele. E aí Abimeleque falou: eu quero ter aliança. Olha só, é evidente, Abraão, que Deus está com você, ajudando em tudo que você faz. E aqui, né, nos vai uma dica de Abimeleque, não é? Ele era rei, ele era poderoso, mas ele olha e vê em Abraão alguém que ele queria andar junto.
Isso serve para mim e para você. Olhem pessoas que são abençoadas por Deus, que têm princípios, que andam segundo os princípios da palavra, que têm a temor a Deus, e busque essas pessoas como amigos para caminhar nesta vida. Nutra amizades com quem é amigo de Deus. Foi isso que Abimeleque fez, não é? E aí nós vamos ver que no capítulo 22, né, que é o nosso último capítulo de hoje, a grande prova, onde Deus pede para Abraão o seu filho em sacrifício. Você já deve conhecer esta passagem, não é? E nos mostra o nível de profundidade que havia na amizade, no respeito, na intimidade, na fidelidade do relacionamento de Abraão com Deus. Olha só, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão? Deus o chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. E Deus disse, toma teu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, e lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o em holocausto. Não dá tempo de nós falarmos versículo por versículo, né? Mas você pode ler. E você vai ver que ele foi fiel a Deus. Ele levou o menino, não é? Levou tudo que era necessário para este sacrifício e ele estava determinado a ir até o fim na sua fidelidade com Deus. E o mais lindo que tem, que no versículo 12, então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. E até hoje as pessoas usam esse nome, Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus da provisão. Foi aquilo que Abraão experimentou naquele dia. E aí, então o anjo do Senhor chamou a Abraão novamente do céu e disse, uma vez que você me obedeceu e não me negou, nem mesmo teu filho, o teu único filho, juro pelo meu próprio nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente os teus descendentes e eles serão como as estrelas do céu, a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso, Abraão, porque você me obedeceu. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos aprender com a Tua palavra, colocá-la em prática e vivenciar as Tuas promessas aqui nessa terra. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.